Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos aqui para o nosso primeiro episódio do podcast VaxTalk, um podcast sobre vacinas, biologia, e hoje nós vamos ter conversas super interessantes sobre o tema Covid-19, sobre as vacinas e as polêmicas que rondaram esse assunto. Hoje nós estamos aqui com a doutora Aesca Lavigne. Olá! Doutora, eu queria saber primeiramente sobre a história das vacinas e a importância que elas têm na nossa sociedade. Certo. Então, eu como profissional da saúde, eu posso afirmar com toda a convicção que as vacinas elas são extremamente importantes para garantir a proteção da sociedade, seja imunizando, controlando ou mesmo eliminando os vírus e as bactérias. Bom, o contexto histórico da vacina, ele ocorre no século XVIII, quando havia ali o surto da varíola. A varíola, ela é uma doença viral que pode causar ali nos seus sintomas febre alta, dor de cabeça no corpo, lesões na pele, que foi bem característico, e naquela época podia levar até a morte. Naquela época também foi descoberto que a varíola, além de atacar os humanos, ela também se propagava em meio a outros animais. Como exemplo, a gente pode citar as vacas. Então, as pessoas que tinham contato maior com esses animais, os produtores rurais, por exemplo, eles podiam pegar essa varíola desses animais e era chamada varíola bovina. A diferença é que ela tinha sintomas menos intensos comparados com a varíola humana. Então, ela tinha uma propagação mais branda. Então, em 1796, especificamente, surge o médico inglês Edward Jenner, e Jenner propõe o seguinte: Jenner inoculou a secreção de uma mulher que possuía a varíola bovina, né, em uma criança de 8 anos saudável. E ao inocular, ele percebeu que a criança adquiriu a doença, mas se curou rapidamente. Jenner não perdeu tempo. Após essa criança se recuperar da doença, ele inoculou novamente a varíola na criança, mas dessa vez a varíola humana, que naquela época era fatal. Ele percebeu algo incrível: aquela criança havia adquirido imunidade e por isso não desenvolveu a doença. Por isso, nós podemos afirmar que o termo vacina se derivou da palavra vaca, devido a esse contexto histórico. Interessante. Isso. Então, hoje, a OMS, ela considera ser a varíola uma doença erradicada graças à vacinação. Após essa explicação incrível da doutora, nós vamos entrevistar algumas pessoas da comunidade itapuranguense para saber a opinião delas sobre as vacinas e sobre o que ocorreu na época da Covid-19. Nós estamos aqui com a Kelly. Oi. Oi, rapaz. Kelly, eu gostaria de saber se você se vacinou, o que você acha sobre as vacinas e sobre a Covid também, né? Os cuidados que teve que ter, né? Eu não vacinei e eu também não concordo com essa vacina. Eu acho um absurdo isso, sabe? Eu não sou negacionista, mas eu também não apoio. Essa vacina na Covid-19, eu já perdi muitos parentes nisso. Mas por causa da vacina? Você acha que foi? Eu acho que foi, né? E também meu líder religioso disse que não eficaz e não faz bem para a saúde, sim. E a vacina é de Deus, como ele diz, ser um profeta divino, então se ele diz, eu vou obedecer, né? Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. De nada. Após a nossa convidada, Kelly, nós temos a opinião de outro convidado, o Felipe. Oi, tudo bem? Felipe, eu gostaria de saber se você se vacinou Que vacina? contra a Covid-19. Não entendo dessa vacina. O senhor não recebeu informações sobre a vacina. Não muito bem. E Eu a já ouvi Covid? falar. E a Covid? Já ouvi falar também, mas não entendo da vacina muito bem. Alguém da sua família vacinou? Não que me recorde. Compreendo. E os cuidados que você teve na época? Não muitos. Não usou máscara? Não. Não higienizou as mãos bem? Isso sim. Ah, sim. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, Felipe. Obrigado eu.
Após a opinião de mais um convidado, a gente está aqui com o senhor João Pedro. Olá, tudo bom? João Pedro, eu gostaria de saber se você se vacinou, o que você acha sobre a vacina e quais os cuidados que você teve na época da Covid. Bom, inicialmente, né, que teve toda aquela loucura da pandemia, né, ninguém sabia o que estava acontecendo, né. Até então, os laboratórios foram estudando, né, e eu achei que com o avanço da tecnologia hoje em dia, né, a criação da vacina foi ótima pelo tempo, mas aqui no país, devido ao último governo, né, ele foi atrasado. E eu acho que isso deveria ter sido adiantado, né, se não houvessem essas opiniões. Teve essa oportunidade, né? Teve a oportunidade do Brasil ser imunizado, só que essa imunização foi atrasada por conta, né, dessa decisão. Mas sim, na primeira oportunidade que teve, eu me vacinei das 3 doses. Eu concordo que todos os cidadãos devem se vacinar, né? E é isso. Se eu pudesse tomar, por enquanto eu não posso tomar a 4ª dose, mas se eu pudesse tomar, eu já estaria lá no postinho tomando agora. Você acha importante as vacinas? Eu acho extremamente importante. Qualquer uma delas. Qualquer uma delas. Principalmente a de dengue, que recentemente chegou aqui na cidade de Itapuranga, né? Devido à grande proliferação da dengue entre os cidadãos, né? Então eu acho importante até ressaltar que a vacina deve ser tomada. Verdade. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E agora a gente vai trazer mais um convidado super especial. Ele que trabalha com a mídia, Michael. Oi. Tudo bem? Bem. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Você, como pessoa influente na mídia, como que você viu a repercussão, como que foi a repercussão na época sobre as vacinas e sobre a Covid-19? Foi uma repercussão muito grande, teve... Enquanto as pessoas todas estavam em casa, tinha o celular disposto à mão, tinha tudo para qualquer pessoa visualizar na época, porque falar sobre o assunto do coronavírus era o que mais gerava polêmica. Muitas informações, né? Isso. E como você se posicionou quanto a isso perante o seu público, os seus seguidores? Eu me posicionei contra a vacina do Covid-19, porque é uma vacina que não foi testada e não foi comprovada, eram uns testes que é uma vacina que foi feita ao longo de 6 meses, eu acho que não teria tanta eficácia. E você fez postagens sobre isso? Sim, eu tuitei sobre a vacina e disse que vários médicos, né, postaram nas redes sociais falando que a vacina não era muito bem, que ela podia fazer efeito agora, mas ao longo prazo vinham algumas reações. E como você acha que o seu público reagiu a essas postagens? Eu acho que o meu público me apoiou bastante, principalmente as pessoas que têm um histórico de fanatismo religioso e político sobre essa questão. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. De nada. Após o nosso convidado Michael, da mídia, nós estamos aqui com o Pablo. Olá. Tudo bem, Pablo? Tudo, e você? Bem, eu gostaria de saber se você se vacinou contra a Covid-19 e o que você achou sobre essa vacina. Então, Ana Paula, eu não me vacinei. Eu não acho que a vacina é um meio confiável de se prevenir contra doenças, porque, por exemplo, a minha mãe, ela se vacinou contra a Covid-19 e dias depois ela contraiu o vírus. Então eu não acho assim que seja um meio confiável de se vacinar. Tipo assim, de se imunizar. De se imunizar. Sim. E o que você pensa que essa vacina pode causar? Olha, por ela ser um tipo de vírus enfraquecido do que vai trazer a cura, eu acho que ela pode causar muitos problemas no organismo de alguém. Muitos problemas. Na quarentena,
a gente teve um boom das mídias sociais e nós fomos muito influenciados por elas. Como você viu essa influência sobre você e sobre a sua família? Eu vi de uma forma um pouco exagerada, porque minha família se preocupou muito. Muitas pessoas entraram em desespero, minha mãe teve crise de ansiedade. E eu acho que foi um pouco exagerado nessa parte das mídias sociais terem divulgado muitas coisas que podem ou não ser fake news. Entendo. Muito obrigada pela sua participação. Por nada. Paula. Agora nós estamos aqui com um convidado mais do que especial, o vereador Renan. Oi, Tudo bem? tudo bem? Muito obrigada por aceitar o convite. Eu agradeço. Você, como representante da população, como que você reagiu e como que você recomendou para as pessoas que te elegem questões de vacina, de cuidados na época da Covid-19? Bom, eu não recomendei a vacina, por causa que nos meus pensamentos não é uma coisa que vai te dar imunidade. Eu recomendei o uso da cloroquina, que é o meu meio de pensar melhor de usar. Você utilizou a cloroquina Isso. e você acha que isso te garantiu imunidade? Sim, eu sempre achei que Covid foi uma mentira, sempre foi uma gripezinha. Então eu peguei e usei o método da cloroquina. Certo. Muito obrigada pela sua participação, Eu agradeço. vereador. Depois dessas falas polêmicas, legais que a gente teve, super interessantes, nós estamos aqui com mais duas convidadas, Tainá e Raíssa. Oi. Meninas, eu gostaria de saber se vocês se vacinaram, se vocês acharam importante. Sim, Tá eu certo. acho muito importante porque ela tem como principal função de gerar a imunização da população e assim evitando a propagação de vírus e bactérias. E ela também é muito importante porque é a forma mais eficaz e segura de se proteger contra essas doenças. Tá certo. Vocês acham que protegeu a família de vocês? Que protegeu a população? Sim, Sim, Vocês concordam que houve menos contágio por causa da vacina? sim, por causa da vacina. Na época da Covid, como que vocês se protegeram? Vocês utilizaram máscara? sim. Fizeram uma Máscara. higienização É, a gente correta? usa máscara com uso do álcool em gel também, Fica- evitar contato com as pessoas. Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. Obrigada. Depois de várias opiniões, nós estamos aqui para escutar quem de fato sabe. Patrícia. Olá, tudo bem com vocês? Patrícia, eu gostaria de saber como é que foi a vacinação aqui na cidade de Itaporanga, como que as pessoas reagiram a isso, se foi positivo, se foi negativo, se foi... Olha, foi um momento muito complexo, diferente que nós tivemos. Muitos aderiram, outros trabalharam contra a vacinação, mas nós tivemos uma adesão boa. Quem se vacinou se protegeu. Nós evitamos muitas mortes depois que a vacina apareceu no cenário nacional. E os idosos, nós tivemos menos perca de idosos. Então foi muito interessante, foi muito positivo a chegada da vacina para a nossa população. Você acha que deu certo? Sim, funcionou, com certeza. Depois que veio a vacina, foi só diminuindo as mortes e hoje nós não temos mais morte por Covid-19. E esse cuidado que a gente deve ter é super importante, né? Sim, como foi uma doença muito nova, é importante se vacinar. Para a vacina aparecer para nós, ela passou por muitos estudos, teve que respeitar todas as burocracias do Ministério da Saúde para ser aprovada. Se ela chegou até nós é porque o Ministério analisou todos esses estudos e liberou. E a prova de que a vacina funciona é que a pandemia acabou, nós não temos mais morte por Covid-19. Então essa é a prova de que a vacina funciona. Você pode me dizer um pouco da importância das vacinas? Olha, as vacinas, como os outros entrevistados já falaram, elas têm uma importância histórica desde que surgiram, evitam mortes. As doenças, muitas doenças já foram erradicadas, outras doenças, quando a pessoa chega a ter, um sintoma mais leve, mas na sua grande maioria
nós erradicamos as doenças que nós temos as vacinas. Que quando se você vacina, quando você chega a ter contato com o vírus, você já tem imunidade, então você nem desenvolve a doença. Quando você vem a desenvolver, é bem mais leve os sintomas. O intuito é não termos adoecidos, ou se tivermos, termos menor gravidade dessas doenças. É importante lembrar que a informação tem que ser sempre uma aliada, né? E como que você acha que as fake news atrapalharam na época da Covid e atrapalham hoje? Quando surgiu a vacina do Covid-19, esse foi um ponto muito negativo, porque nós tivemos muito trabalho contra a vacina. Muitas pessoas influentes no país trabalharam contra, mas a nossa realidade mostra que a vacina funciona. Nossa realidade mostrou o oposto do que foi trabalhado naquele momento. Elas atrapalharam um pouco, mas muito desse estigma foi desfeito, as pessoas já buscaram mais informações, elas viram que a vacina funciona, porque o momento a realidade mostrou, e isso, paramos de ter esse trabalho contra a vacinação. Desde que isso aconteceu, tem melhorado sim a adesão da população à vacina. Esse governo ele tem incentivado muito a vacinação. Nós tivemos uma volta à procura das salas de vacina muito grande, estamos tendo muito trabalho, graças a Deus a população em peso voltou a se vacinar. Então essas fake news elas estão sendo trabalhadas e a população está vendo que a realidade é outra. Muito obrigada. Eu que agradeço. Depois dessa fala super importante da Patrícia, que é agente de saúde aqui de Itapuranga, a gente vai ver algumas entrevistas feitas lá no Colégio Estadual de Itapuranga. Pessoal, depois das entrevistas, das falas importantes e polêmicas, nós estamos encerrando o nosso podcast. Eu quero aqui deixar o meu agradecimento a cada um que participou. E também quero falar para você, não deixe de se vacinar. As vacinas são importantes e salvam vidas. Não deixe de vacinar pessoas próximas a você, de recomendar a vacina. Muito obrigada!